Olha, existe uma pergunta que ecoa há mais de 2000 anos, né? Uma pergunta que já tirou o sono de imperadores, de filósofos, de gente como a gente. E é uma pergunta que, para muitos, define tudo, define o destino. Hoje, a gente vai usar o Evangelho de Mateus como nosso guia para entender por que essa questão, quem é Jesus, tem tanto peso e o que ela realmente exige de quem a escuta. E essa aqui, a pergunta que é o coração de toda a nossa análise. E vós, quem dizeis que eu sou? Percebe a virada? De repente não é mais sobre o que a multidão pensa, o que dizem por aí. A coisa vira pessoal, direta. É sobre convicção. E é exatamente esse o ponto que a gente vai desvendar. Para a gente mergulhar fundo nisso, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente volta lá no momento exato em que a pergunta foi feita. Depois, vamos dar um salto para hoje e ver como, segundo a nossa fonte, essa questão aparece na forma de cristos falsos. Daí, a gente vai direto no texto para buscar a verdadeira identidade. E, por fim, vamos entender por que, dentro dessa visão, não dá para fugir de uma resposta pessoal. Então, vamos lá. Para sentir o peso dessa pergunta, a gente precisa primeiro entender o cenário, sabe? Onde e quando ela foi feita. Isso muda tudo. E o cenário aqui é, uau, fundamental. A pergunta acontece em Cesareia de Filipe. Pensa num lugar que era um verdadeiro caldeirão de crenças. A nossa fonte descreve um lugar lotado de templos para deuses pagãos, adoração ao imperador romano. Era tipo um grande shopping center de religiões, sabe? E é bem aí, no meio desse barulho todo, de tantas vozes gritando por atenção, que Jesus faz a pergunta dele, cortando tudo. E a estratégia aqui é genial. Primeiro, ele joga uma pergunta aberta, quase uma pesquisa de opinião, né? Aí, galera, o que o povo está dizendo sobre mim? Mas logo depois, pá, o foco muda completamente. A pergunta vira uma flecha, direta, pessoal, cobrando uma posição dos mais próximos. A coisa fica séria. As respostas do povão mostram bem essa mistura de respeito com uma baita confusão. A galera via ele como um profeta incrível, tipo um João Batista que voltou, ou Elias, ou Jeremias. Eram elogios, claro, mas que, na visão do texto, ficavam na superfície, não pegavam o ponto principal. E é aí que veio o choque, o contraste total com a resposta de Pedro. É a declaração que define tudo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos viajar no tempo. A gente vai ver como essa pergunta lá de trás continua ecoando e muito nos dias de hoje, sempre seguindo a linha de raciocínio da nossa fonte. E aqui a análise dá um pulo direto para os nossos dias, com uma afirmação bem forte. Segundo o texto, o grande problema espiritual da nossa geração não é a falta de fé, não é o ateísmo. É uma coisa muito mais sutil. É a mania que a gente tem de criar um Jesus que serve pra gente, que encaixa nas nossas ideias. Um Cristo distorcido. E a fonte explica direitinho como são essas distorções. Sabe, tem um Jesus que vira bandeira de um partido político. Tem um Jesus que é só um bom filósofo, que fala umas frases bonitas. E tem o mais comum de todos, o Jesus que é tipo um coach, que tá ali só pra validar o que a gente já quer fazer. Cada uma dessas versões, segundo o texto, é uma pura invenção. E essa frase aqui resume o perigo de tudo isso. A ideia central é que um Cristo customizado, feito sob medida para o nosso gosto, pode até ser mais confortável, mais palatável, mas ele não tem poder nenhum. De acordo com a fonte, um Cristo falso não pode salvar, porque simplesmente ele não é o de verdade. Ok, então se tem tanta versão falsa por aí, onde é que a gente acha a verdadeira? Bom, é aí que a terceira parte da nossa análise entra. A solução que a fonte aponta é bem clara: voltar para as Escrituras. A fonte defende que o único porto seguro para descobrir quem Jesus realmente é são as Escrituras. Mas por quê? Porque, segundo o texto, elas não são um livro de filosofia. Elas são um registro de testemunhas oculares. Pessoas que andaram com ele, ouviram ele, viram o que ele fez e que, em muitos casos, apostaram a própria vida no que escreveram. E o que a gente encontra nesses textos? Uma figura muito, mas muito mais complexa. Ele é o Cristo, ou seja, o Messias que todo mundo esperava. É o filho de Davi, o rei com autoridade total, mas ao mesmo tempo, olha que loucura, ele é o servo sofredor que veio para servir e o Cordeiro de Deus que se sacrifica. É uma complexidade que simplesmente não cabe nas caixinhas que a gente tenta criar.
E aqui a gente vê um ponto que é fundamental, essa dualidade, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado, mas ele também é o juiz e o rei que vai voltar em glória. A grande mensagem do texto aqui não dá para pegar só a parte que a gente gosta, é o pacote completo. Ou se aceita tudo ou não se aceita nada. Bom, e com isso, a gente chega na nossa reta final. Depois de olhar o cenário, as versões falsas, a identidade verdadeira, tudo vai se afunilando para um único ponto. Uma conclusão que, segundo a fonte, é impossível de evitar. A coisa toda exige uma decisão pessoal. E segundo a fonte, o problema aqui não é de cabeça, não é falta de evidência. O texto argumenta que a questão não é intelectual. A verdadeira barreira, o verdadeiro motivo da rejeição, seria uma recusa do coração mesmo, uma resistência em se dobrar à autoridade dele. Então, diante de tudo isso, de tudo que ele afirma ser, fica a pergunta: dá para ficar em cima do muro? Será que é possível só, sei lá, admirá-lo como um grande cara, uma figura histórica importante, e tocar a vida? A resposta que a fonte dá é um não, bem grande e claro. A conclusão é taxativa. Com Cristo, não existe meio termo. Ou ele é quem ele diz que é, e aí a gente o aceita como Senhor, ou não é, e a gente o rejeita. Aquela zona cinzenta, confortável, da neutralidade, simplesmente não existe. E aí o texto coloca as cartas na mesa, mostrando o que está em jogo com essa decisão. São dois caminhos com dois destinos bem diferentes. De um lado, crer no Cristo verdadeiro, e o resultado é salvação, perdão, vida eterna. Do outro, rejeitar, e o resultado é condenação. Segundo a fonte, o que está em jogo é, literalmente, tudo. E com isso, a gente fecha o ciclo. A gente começou com uma pergunta feita lá atrás, numa estrada empoeirada, passamos pelas suas implicações hoje em dia e vimos a resposta que a fonte oferece. Mas no final das contas, essa análise toda nos devolve ao ponto de partida. A pergunta continua lá, de pé, ecoando pelo tempo. E segundo o texto, ela ainda espera uma resposta, de cada um.